Você tem consciência de como acorda os seus filhos? Será que você já parou para pensar a maneira que você foi acordado quando criança? E se aquele acordar, aquele despertar da manhã, ele foi bom ou ruim para você? Será que você repete o comportamento dos seus pais? O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Quando eu venho nas redes sociais, eu venho falar dos meus erros, dos meus defeitos e dos meus acertos. Isso não quer dizer que eu fui uma mãe perfeita e que ainda sou, mas eu procuro melhorar a cada dia e venho aqui compartilhar com vocês as falhas e defeitos das quais eu descobri a tempo, que algumas eu consegui consertar, outras ficaram traumas, mas que você poderá mudar ainda nessa geração e nesse momento, tá? A maneira que nós acordamos os nossos filhos fará total diferença no dia dessa criança. Os pais que gritam com os filhos, pula da cama, rápido menina, pula dessa cama, levanta, vamos, 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 nós estamos atrasados. Acorda, vai escovar o dente, pega sua mochila, toma seu café, entra no carro, vamos que a mamãe está atrasada. Você tem noção do que você está fazendo na cabecinha dessa criança? Eu não tinha consciência. Eu não tinha noção. Hoje eu venho aqui compartilhar com você, pai, mãe, avó, o que você está fazendo com seus filhos, com seus netos? Qual é a maneira que você está acordando essas crianças? Porque hoje o nível de ansiedade das crianças está cada vez maior. Hoje são as redes sociais, a comunicação, as atividades. Hoje uma criança estuda meio período e o restante do outro meio período ou é escola integral, ou ela faz Kumon, faz natação, faz balé, enfim, a criança hoje ela tem uma agenda. Só que às vezes os pais não percebem que essa criança está preenchendo uma agenda para dar um conforto maior e um livramento dos próprios pais. Pense sobre isso. E às vezes o pai, apressado, ansioso, acelerado, o que ele faz com essa criança? Ele faz o mesmo, ele repete com o filho. Ele apressa, ele acelera, ele agita, ele grita. Vamos, vai rápido. Vamos que o papai está com pressa. Vamos que a mamãe está atrasada. Essas frases, elas vão ficando gravadas na cabecinha da criança. E isso na fase adulta, com certeza gerará um adulto ansioso. A ansiedade não nasce em nós. Nós não nascemos ansiosos. Nós adquirimos a ansiedade dependendo do comportamento e das atitudes que os nossos pais tiveram conosco. E a mesma coisa a gente repete com os nossos filhos. Se os nossos filhos são ansiosos, nós somos responsáveis pela forma que educamos os nossos pequenos. E eu venho aqui para dar dica para você, pai e mãe. A frequência que você coloca no período da manhã na cabeça do seu filho vai refletir no conhecimento, no estudo, na concentração, nas habilidades, nas emoções. Imagina um pai acordando um filho. Bom dia, filho, tudo bem? Como foi? Você dormiu bem? Hoje nós vamos para a escola, arruma sua mochila. Não. Vamos, acorda que o papai tá atrasado, eu tenho que ir pro trabalho, já faltam 10 minutos, você ainda não levantou, você ainda não escovou o dente, você entende a forma que você está tratando o seu filho, às vezes inconsciente da sua parte, mas você está transmitindo uma ansiedade, você está acelerando uma criança que ainda não está pronta para ser acelerada. Se hoje você é um adulto ansioso, provavelmente você teve um pai ou uma mãe ansiosa. Infelizmente, pé de abacaxi não dá morango. E eu digo que eu sou ansiosa porque eu realmente fui criada num ambiente de agitação. Mas o mesmo erro eu cometi com os meus filhos. Por isso eu venho para compartilhar com vocês. Se você ainda tem filhos pequenos, mude a maneira de acordar o seu filho. Hoje eu tenho 54 anos e eu tomei consciência dos meus erros e acertos e por isso eu venho nas redes sociais. Eu mostro a minha rotina. Eu acordo mais cedo do que os meus compromissos e eu tento fazer o aterramento, andar descalço,
fazer a minha oração de preferência olhando em direção ao nascer do sol, e eu presto atenção na minha respiração. Você pai, você mãe, você presta atenção na sua própria respiração? Você sabia que cada vez que nós gritamos, que nós alteramos a nossa voz com os nossos filhos, nós traumatizamos? É no aumentar o tom da voz, a frequência da voz, nós trazemos os traumas para os nossos filhos. Infelizmente, a ansiedade acontece quando nós pausamos a respiração. Quando reprimimos uma criança na fase infantil, nós fazemos com que ela pare de respirar. Quando essa criança reprimida pelos próprios pais para de respirar, ali existe uma pausa em que ela absorveu o estresse dos pais e ela crava aquele estresse dentro dela e ela leva para a vida. Percebe o quanto é importante nós termos consciência de como acordar os nossos filhos? Qual é a frequência de músicas que você coloca no ambiente que você mora? A frequência das músicas interfere na frequência das nossas emoções. Se eu quero ter pessoas calmas, centradas, com equilíbrio, eu preciso oferecer a essa criança músicas calmas, tranquilas, com frequências elevadas. Se eu quero uma criança irritada, agitada, ansiosa, eu ofereço para essa criança músicas com frequências baixas. Percebe? A responsabilidade de nós adultos, como eu quero levar a frequência para as nossas crianças. E é através da nossa voz, é através das músicas oferecidas, do ambiente que eu vivo, é que eu vou ditar como será esse adulto. Não basta só cortarmos as redes sociais, proibirmos os celulares, mas se o meu tom de voz continua gritando no período da manhã. Então, para você pai, para você mãe, para você avó, fica a dica. Baixe, diminua o tom da voz com seu filho quando você for acordar essa criança. Pense com carinho. O seu tom da voz vai ficar marcado na mente e no coração da criança. Se eu não pude acertar com os meus filhos, eu quero acertar com os meus netos. E se você ainda tem filhos pequenos, mude, que ainda dá tempo. Procure selecionar músicas com frequências de qualidade para que as suas crianças ouçam músicas de qualidade. É você pai, é você mãe, que vai controlar a ansiedade do seu filho. Porque só temos filhos ansiosos porque nós levamos a ansiedade para os nossos filhos. Encerro dizendo: pede abacaxi, não dá morango. Por isso eu digo, inspire o presente e expire o passado. Cada vez que você acalmar a respiração, você acalma a frequência dos seus pensamentos, você acalma e abaixa o seu tom de voz. Quando aumentamos a frequência da nossa respiração, aumentamos o tom da voz, aumentamos os batimentos do nosso coração. Aumentando a frequência, eu aumento o estresse. E assim eu deixo as nossas crianças cada dia mais ansiosas. Mas eu posso mudar tudo isso mudando o meu tom da voz. Por isso a respiração é a chave, é a ferramenta que irá equilibrar o seu filho. Por isso, inspire o presente, expire o passado. Que você tome consciência da respiração, do tom da sua voz e da frequência que você usa com seus filhos.